Ele se chamava Odisseu ou Ulisses na mitologia romana e tinha uma missão: voltar para a mulher que amava antes que ela se casasse novamente. Em seu caminho havia monstros assassinos, mulheres sedutoras, mares traiçoeiros e deuses furiosos. Esta é a continuação da jornada de Ulisses, a saga épica do maior herói mítico de todos os tempos. Para nós, isso é um mito, mas para os antigos era realidade e talvez um precursor dos evangelhos cristãos. Esta é a história real da Odisseia de Ulisses, a vingança do guerreiro. Confronto dos deuses. A história de Ulisses, o rei de Ítaca, não é como a dos outros heróis mitológicos. Ele não era um deus com poderes especiais. Era apenas um homem comum que tentava voltar para a esposa e o filho depois de 10 anos de guerra. Todos podem se identificar com ele. Ele é um pouco de nós. Eu queria passar mais tempo com minha família, não gosto do meu trabalho, não sou tratado como acho que deveria e estou cansado, queria ir para casa. Homens, vamos nos preparar! Essa é a história de Ulisses. Vamos! Mas a Odisseia não é só a volta para casa, é uma corrida contra o tempo. Enquanto Ulisses lutava contra os mares, Penélope, sua esposa, esperava ansiosa seu retorno e temia se tornar a viúva de um marinheiro. Enquanto isso, pretendentes ansiosos a perseguiam, pressionando-a a esquecer o marido e casar-se de novo. E segundo o costume, quem casasse com a rainha iria se tornar rei. Se Ulisses não voltasse a tempo, perderia a família e o reino. Os aristocratas da área começaram a dizer: Ulisses não vai voltar para casa. Não sabemos o que aconteceu a ele, mas ele não vai voltar. Então temos que decidir quem será o rei no lugar dele. O candidato a rei seria o homem que se casasse com Penélope, pois todos presumiam que ela fosse viúva. A luta de Ulisses para voltar para casa a tempo é o tema central da Odisseia. Este mito épico foi o trabalho mais famoso de Homero. E para os antigos era mais do que uma ficção interessante. Era um manual para viver em um mundo perigoso. Temos que entender a necessidade de contar histórias para achar sentido em nosso mundo. E assim, os gregos tinham mitos, que são personagens incrivelmente humanos que experimentam as emoções humanas. As aventuras de Ulisses nos mares refletem o que os gregos pensavam do mundo desconhecido além de suas praias. O mito foi escrito na época em que a Grécia começava a se expandir pelos mares. Ulisses representa um homem muito típico da Grécia, que na época era um país pobre. É um lugar muito rochoso, circundado pelo mar. Assim, as pessoas tinham de fazer fortuna em aventuras. Era o único modo de enriquecer na Grécia Antiga. No mito, a jornada heróica começa com a partida de Ulisses para Troia, onde ele passou 10 anos lutando na guerra. Ele esperava que a volta para Ítaca fosse rápida e tranquila, mas a viagem se transformou em um pesadelo. Em uma parada para obter provisões, Ulisses escapou por pouco da morte nas mãos de um ciclope que comia homens. Mas provocou a ira do pai do monstro, o poderoso Poseidon, deus dos mares. Ao atacar o filho de um deus, ele cometeu um erro duplo. O primeiro é que ele irritou um deus, mas o segundo é que ele irritou o deus dos mares e estava navegando para casa. E essa é a maldição que funcionou contra Ulisses no resto da jornada. Poseidon, um dos deuses mais poderosos, tinha uma antipatia pessoal contra Ulisses. Ulisses estava muito fora do curso.
E a jornada que levaria semanas já durava meses. Ele não sabia, mas iria levar anos. Mas Ulisses não desanimou diante da adversidade. Ele pode ter desanimado como nós teríamos, ou até mais do que todos nós, mas ele sempre continuava, ele sempre encontrava um jeito. Eu acho que realmente cristaliza o desejo que todos nós temos de superar obstáculos e perseverar. Ele era só um ser humano contra todas as adversidades, contra os deuses. E ele tinha de vencer os problemas apenas com a inteligência. Desesperados por escapar dos mares tempestuosos, o herói e seus homens aportaram em uma costa repleta de alimentos. Ulisses enviou um grupo para examinar o local e permaneceu perto da praia. Os homens descobriram um palácio de pedra rodeado por lobos e leões. E foram recebidos por uma bela feiticeira, Circe. Para esses guerreiros gregos que estavam no mar há 4 meses, ela foi uma visão estonteante. E suas criadas também. Circe convidou os homens para um suntuoso banquete, culinário e carnal. Circe nos demonstra o que acontece quando os homens se deixam desviar, não pelas drogas, mas pelo sexo. Os homens voltavam para casa, mas encontravam mulheres sensuais com poderes para deixá-los felizes, que davam a eles o que queriam. E o que acontecia? Transformava homens em porcos. Enquanto os homens de Ulisses saciavam seus desejos, a feiticeira deu-lhes uma dura lição. Literalmente, transformou-os em porcos. Mas um homem conseguiu escapar ao feitiço e voltar até Ulisses, que sem hesitar decidiu enfrentar a feiticeira. Ele tinha quase um otimismo sobre o jeito que as coisas são. Tinha a ideia de que os desafios surgiam em seu caminho para serem superados. E nunca pareceu titubear em relação a isso. Segundo o mito, a caminho do palácio de Circe, onde os homens foram transformados em porcos, Ulisses encontrou um aliado valioso. O mensageiro dos deuses gregos, Hermes. Ele costumava ser enviado do Monte Olimpo para a Terra para realizar pequenas tarefas. Ele deu a Ulisses uma espécie de droga chamada mole. Não sabemos o que era, mas tinha poderes místicos. Ele deu a Ulisses e Ulisses a tomou para não cair nas garras dos poderes de Circe. Os historiadores antigos referiam-se a essa droga mítica como Holy Moly, e isso inspirou uma expressão comum em inglês. Com o poder protetor da droga, Ulisses chegou ao palácio de Circe. Ela tentou transformá-lo em porco, mas não conseguiu e mudou de tática. Ela o atraiu até seu quarto. Mas Ulisses não facilitou. Ulisses, antes de eu concordar com isso, você tem de prometer transformar meus homens em seres humanos. Você tem de prometer não pregar mais peças e não transformar mais ninguém em animal. E Circe concordou com as exigências. Então, Ulisses entrou no quarto da deusa do sexo e lá ficou durante 1 ano. Para nós, isso parece mais um caso extraconjugal, mas Homero não parece achar que fosse um problema. Isso provavelmente tem a ver com o duplo padrão na sociedade grega, isto é, as mulheres deviam se manter castas e fiéis.
e ocultar qualquer desejo, principalmente na questão sexual. Enquanto os homens podiam sair e ter muitos casos extraconjugais sem que ninguém achasse nada demais. Depois de um ano, Ulisses decidiu que tinha sido o bastante. Ele tivera um caso, mas seu coração pertencia a Penélope e ele devia ir para casa. Acho que neste ponto a Odisseia tenta nos mostrar algo sobre Ulisses. Ele é um homem como qualquer outro. Ele devia estar tentando chegar em casa. Ele deve isso a Penélope. E deve a Ítaca, um rei. Quanto mais ele fica com Circe, menos respeita seu dever. Mas antes de se dirigir à ilha de Ítaca, ele teria de fazer outro desvio para visitar um local que não está no mapa, mas embaixo dele. O mundo subterrâneo dos mortos. É um capítulo aflitivo na jornada de Ulisses que alguns estudiosos acreditam ter influenciado um dos evangelhos. Ulisses, o herói mítico da Odisseia de Homero, estava longe da família e do reino há quase 12 anos. Ele passou 10 anos na Guerra de Troia e 1 ano no quarto de Circe, a deusa do sexo. Ele sabia que era hora de seguir adiante e voltar para casa. Circe consentiu com sua partida, mas lhe deu um aviso terrível. Para vencer a maldição de Poseidon, ele precisaria das instruções do profeta grego Tiresias. Mas havia um problema. Tiresias estava morto. Ulisses teria de fazer uma parada não planejada no mundo subterrâneo, no Hades. Você pensa que está indo para casa, mas vai a um lugar que não esperava. Você vai pro inferno. Ulisses ficou horrorizado com isso. Nenhum ser humano jamais havia ido ao Hades e sobrevivera. Mas Ulisses não tinha escolha. O poder de Poseidon sobre os mares era forte e ele não conseguia chegar a lugar algum. Para ter chance de recuperar a família e o reino, ele tinha de procurar Tiresias no mundo subterrâneo. Hoje, imaginamos o inferno com fogo e enxofre. Mas os gregos antigos o imaginavam diferente. O mundo subterrâneo grego é caracterizado por ser sombrio e frio. Em contraste com as ideias que surgiram com o cristianismo de que o mundo subterrâneo era lugar de punição eterna, para os gregos não era um lugar quente e em chamas, mas era uma área sombria, difícil de ver, enevoada, enlameada e muito distante. Ulisses fez uma terrível descida ao Hades. Os gritos agonizantes das almas penadas ecoavam por todos os lados. Dentro dos portais, ele encontrou o profeta Tiresias, que disse que Ulisses e seus homens podiam vencer Poseidon e chegar em casa se seguissem suas instruções. Tiresias lhe deu um conselho específico. Acima de tudo, o que não pode fazer é tentar comer o gado do deus do sol, Hélios. Não importa o que faça, não coma esse gado. Esse conselho iria acompanhar Ulisses. Enquanto as almas dos mortos se aproximavam dele, Ulisses partiu do mundo subterrâneo determinado a voltar para casa. Ele fez o que nenhum homem vivo conseguira. Sobreviveu ao Hades. Esse é um mito, mas existe um elo com a realidade?
Alguns estudiosos acreditam que esse capítulo da Odisseia influenciou um dos textos mais sagrados do cristianismo, o Evangelho de Marcos. É quase impossível superestimar a importância de Homero para os gregos antigos. Marcos, é claro, falava grego e os evangelhos foram escritos em grego. E é quase certo que ele conhecesse a Odisseia. Então, se há coisas no livro de Marcos que nos lembram a Odisseia, isso pode não ter sido um acidente. Uma comparação da Odisseia e do Evangelho de Marcos revela alguns paralelos surpreendentes. As duas histórias giram ao redor dos problemas de um herói que sofre, Ulisses e Jesus. Os dois personagens conhecem carpintaria. Ulisses era um carpinteiro hábil que construiu seu palácio em Ítaca. Jesus era filho de um carpinteiro e em uma passagem do Evangelho de Marcos ele é chamado de O Carpinteiro. Mas a conexão mais intrigante é a similaridade entre a visita de Ulisses ao Hades e os últimos dias de Jesus na Terra. As duas histórias começam com um banquete. Ulisses e seus homens no palácio de Circe, Jesus e os apóstolos na última ceia. Depois, enquanto os companheiros dormem, os dois homens preocupam-se com o encontro com a morte. Quando Ulisses sabe por Circe que precisa ir ao Hades, ele perde a esperança. A razão é, e ele a afirma, que nenhum mortal jamais foi ao Hades e retornou. Jesus está para morrer. Ele tem uma última ceia com os discípulos e perde a esperança porque ele sabe que deve enfrentar a cruz. No fim das contas, Ulisses foi ao mundo subterrâneo dos mortos e retornou. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para uma nova vida. Esses paralelos poderiam ser mais do que uma coincidência? O mito continua. Ulisses partiu do Hades e navegou para Ítaca. Finalmente ele estava a caminho de casa. Mas existia um obstáculo à sua espera. A lenda das sereias. As sereias são aquelas criaturas cujo canto é tão belo que elas o tiram do rumo e o fazem naufragar. Ulisses sabia que se aproximava da Ilha das Sereias e ordenou que seus homens tampassem as orelhas com cera de abelha para que não ouvissem o canto delas. Mas ele, um homem muito curioso, foi a exceção à regra. Ele foi amarrado ao mastro do barco. Desse modo, podia ouvir as sereias sem levar o navio para as praias rochosas da ilha. Enquanto eles remavam, ele gritava: "Soltem-me, soltem-me", mas eles não escutavam. Assim, ele ouviu o canto das sereias e foi o único homem que fez isso e sobreviveu. Isso tocou os antigos. Nós vemos a cena representada muitas vezes nas pinturas de vasos. E isso pretende mostrar como é um homem ideal, que faz tudo o que for necessário para aprender algo novo. O encontro de Ulisses com as sereias é uma das histórias mais conhecidas da mitologia, mas novas evidências sugerem que esse canto pode ser mais do que uma lenda. Ilhas Ligali, na Itália. Tradicionalmente, elas têm sido consideradas o local dessa história. Séculos atrás, eram chamadas de Les Sirenus, a Ilha das Sereias. Em 2004, cientistas alemães investigaram sua ligação com a Odisseia e fizeram uma descoberta surpreendente. O que a equipe alemã descobriu foi que existiam formações rochosas que ocorriam naturalmente e funcionavam como um tipo de megafone natural. Quando houvesse uma fonte sonora situada ali,
essa fonte iria emitir o som e elas o amplificariam para longe da costa. Mas mesmo com esse megafone natural, as vozes humanas não podem ser ouvidas no mar. O que poderia emitir um som tão alto? Lobos marinhos. Séculos atrás, eles eram comuns em todo o Mediterrâneo, inclusive nas Ilhas Ligali. Os cientistas alemães demonstraram que os gritos dos lobos marinhos realmente podia ser ouvido bem claramente no mar. Seria esse o chamado que atraía os marinheiros ao naufrágio? De volta ao mar, Ulisses sobreviveu ao encontro com as sereias, mas um perigo ainda maior estava além da próxima onda. Para chegar em Ítaca, ele teria de enfrentar uma de suas ameaças assustadoras. Alguns pesquisadores acreditam que esses perigos eram reais e podem ainda existir. A engenhosidade de Ulisses ajudou-o a sobreviver a obstáculos mortais nos mares. Mas ele não foi o único a usar a inteligência. A centenas de quilômetros de distância, em Ítaca, Penélope mantinha os pretendentes afastados por meio de um estratagema engenhoso. Ela prometeu que se casaria com um deles assim que terminasse de tecer uma mortalha para o pai de Ulisses. Mas, a cada noite, ela desmanchava o que tinha tecido de dia. Esse truque funcionou durante anos. Como Ulisses é caracterizado por sua habilidade e inteligência e sua capacidade para traçar tramas e planos, Penélope também era capaz de traçar estratégias e planos. Penélope fazia o possível para alimentar a esperança, mas não sabia o que acontecera com o marido. Ela realmente não tinha ideia se Ulisses ainda estaria vivo e, se estivesse vivo, se estaria voltando ou se decidira ir para outro lugar. É terrível não saber. Enquanto isso, novos obstáculos estavam entre Ulisses e seu lar. E ele tinha de escolher entre duas rotas mortais. A primeira passava por rochas que vagam, rochedos flutuantes que arrebentavam os navios. A segunda passava por um estreito canal que tinha de um lado um monstro chamado Scylla, que comia homens, e do outro um redemoinho gigante chamado Caríbide. Scylla era um monstro marinho com muitas cabeças e braços. E essa criatura assustadora iria, com certeza, agarrar 6 dos marinheiros e comê-los. Perto de Scylla, é isso que acontecia. Diante de Scylla estava Caríbide, um redemoinho gigante que engolia tudo e depois vomitava todo o material em uma área próxima. Se Ulisses passasse perto dali, ele se arriscaria a que seu barco virasse e fosse sugado para o fundo do mar. Ulisses estava literalmente entre rochas e um lugar difícil. Alguns acreditam que essa seja a origem de uma expressão comum em inglês. Ele ordenou que seus homens evitassem as rochas que vagam e navegassem para o lugar difícil, o Estreito de Scylla e Caríbide. Ulisses enfrentou uma escolha terrível. A morte de alguns ou a morte de todos. Ele percebeu de um modo frio e calculista que perder todo o barco seria pior do que perder alguns homens. E então decidiu navegar mais perto de Scylla. Existe uma lição aqui, é claro. Mesmo o mais gentil e atencioso capitão, às vezes tem de sacrificar alguns de seus homens para poder realizar a sua missão. Ao entrarem no estreito, os céus escureceram. De repente, ondas enormes surgiram do nada.
Ulisses afastou-se de Caríbide e passaram pelo redemoinho gigante que sugava o oceano e engolia tudo a seu alcance. Subitamente, Sila atacou pelo outro lado do barco. O monstro agarrou 6 homens e engoliu-os de uma só vez. Ulisses afirmou que esse foi o pior momento da sua jornada. Os homens foram levados nas bocas da criatura e imploravam: Ulisses, socorro, nos ajude! E ele não podia. E, além disso, Ulisses sabia que os homens morreram por causa da sua decisão. Durante séculos, os estudiosos da Odisseia questionavam a inspiração de Homero para criar Sila. Então, em meados do século XIX, corpos de grandes animais com tentáculos foram encontrados nas praias. Essa era a resposta. Lulas gigantes. Da noite para o dia, a ficção se transformou em realidade. A lula gigante é uma criatura do tamanho de um ônibus. Imagine como pareceria enorme para marinheiros em barcos com uns 10 metros de comprimento. Será que Sila se originou de avistamentos de uma lula gigante? E seu vizinho, o redemoinho Caríbide? Os oceanógrafos modernos descobriram uma zona de redemoinhos gigantes no pequeno estreito de Messina, entre a Itália e a Sicília. Ao norte temos o Mar Tirreno e ao sul o Mar Jônico. As águas dos dois mares são muito diferentes. Em consequência, as águas que se movem por esse estreito são extremamente violentas e agitadas, e existem grandes redemoinhos e marés traiçoeiras. Mal podemos imaginar como pareciam poderosas para os marinheiros que as atravessavam nos tempos antigos. Lulas gigantes e redemoinhos traiçoeiros. Essas ameaças reais eram enfrentadas pelos marinheiros antigos. Poderiam ter inspirado esse capítulo da Odisseia? No mito, Ulisses viu 6 de seus homens serem mortos por Sila. Quando o barco chegou a um lugar seguro, ele cedeu aos pedidos de descanso dos marinheiros. Apesar do alerta do profeta Tirésias para que se afastasse do gado do deus Sol, ele concordou em descer à ilha onde o gado pastava. Ulisses vê o gado e diz aos homens: tudo bem, estamos na ilha para passar a noite. Só uma coisa, não comam. Não comam esse gado. Mas com poucas provisões e com medo da fome, os marinheiros desobedeceram e mataram o gado. Essa foi a última refeição que eles fizeram. Hélios, o deus do sol, ficou furioso e procurou Zeus, o rei dos deuses, em busca de justiça. Na antiguidade, irritar um deus era uma das piores coisas que se podia fazer. Os deuses não tinham muitos escrúpulos quanto a usar seus poderes para punir os mortais que desaprovavam. Zeus concordou em punir os invasores e enviou a tempestade perfeita que atingiu o barco de Ulisses. Todos os homens morreram, exceto um deles.
Ulisses foi poupado, pois foi o único a não comer o gado. Mas a situação não era boa. Ele não tinha mais homens, nem barco, e não sabia onde estava. Depois de 3 anos navegando, Ulisses perdeu todos os homens e navios. Ele estava sozinho, perdido e ainda distante de casa. Ulisses estava na ilha paradisíaca de outra bela sedutora, a ninfa Calipso. Na mitologia grega, as ninfas eram jovens belas com poderes mágicos. A fantasia de todos os homens. Elas viviam nas florestas e nos bosques. E como o nome sugere, ninfas são ninfomaníacas, como em português. Elas tinham um comportamento muito livre. Neste ponto, Ulisses estava aliviado por simplesmente estar vivo. Dar a praia na ilha de uma bela ninfa foi um presente inesperado. Enquanto Penélope se mantinha fiel em casa, Ulisses se permitiu um outro caso extraconjugal. Desta vez, ele ficou 7 anos. Ulisses recebe licença para dormir com quem ele quiser. Mas não parece haver no texto de Homero nenhuma conotação especialmente negativa ligada aos casos de Ulisses. Na verdade, eles parecem transformá-lo em um tipo de homem ainda mais poderoso porque ele conquistou todas essas mulheres. Calipso prometeu imortalidade a Ulisses se ele ficasse para sempre com ela. Mas ele recusou, pois tinha de voltar para a esposa e o reino. De certa forma, foi uma escolha burra preferir a mortalidade e ser um homem em vez de ser um semideus. Mas para Ulisses não havia outra escolha. Ele tinha de rejeitar Calipso e deixá-la a fim de realizar seu destino como homem. Sem ter um navio para levá-lo para casa, Ulisses teve de agir sozinho. E construiu um barco com as próprias mãos. Os antigos gregos consideravam a carpintaria como uma grande habilidade e uma realização intelectual. Costumamos dizer que Ulisses construiu uma balsa, mas isso não foi uma balsa, pois tinha mastro, tinha um leme, tinha a murada. Era uma metáfora de sua sabedoria. Ele era muito inteligente e capaz de ser um bom carpinteiro. Quando o barco ficou pronto, Ulisses voltou ao mar. Ele tinha passado quase 20 anos longe de casa. Mas o fim da jornada estava próximo. E já não era sem tempo. Sua fiel esposa, Penélope, esgotou todas as táticas para afastar os homens que a perseguiam ano após ano. Os pretendentes estavam perdendo a paciência. Os pretendentes diziam, ele não vai voltar para casa. Ele não vai voltar. O barco deve ter sido destruído no caminho. Você deve escolher um de nós como sucessor de Ulisses. Ulisses conseguiria voltar a Ítaca antes que fosse tarde demais? Como muitos elementos na Odisseia de Homero, a ilha de Ulisses tem uma ligação clara com a realidade. Durante séculos, os estudiosos questionaram em qual ilha grega o autor pensara ao escrever essa história. Tradicionalmente acreditava-se que fosse a ilha que hoje se chama Itaqui. Mas os detalhes de Ítaca não combinam muito com essa ilha. Vamos ver o que Homero diz. Ele diz que Ítaca é a ilha ocidental. É a ilha mais distante no mar e tem um perfil baixo. Então, isso está totalmente errado. Itaqui não é a mais ocidental, nem a mais distante no mar.
Quando os pesquisadores compararam os mapas antigos com imagens modernas de satélites, a ilha chamada Kefalônia chamou sua atenção. Ela parecia corresponder à descrição de Ítaca, exceto por um detalhe. Homero descreve 4 ilhas. Ele diz que devia haver 4 ilhas aqui. Bom, temos um problema. Só existem 3. Onde está a 4ª ilha? E também diz que a Ítaca de Ulisses devia ficar mais a oeste. Resolvemos o problema. Se dividirmos Kefalônia na metade, digamos que a península oeste de Kefalônia, 3.000 anos atrás, pode ter sido uma ilha separada. Essa ilha pode já ter sido 2? Em 2006, uma equipe de cientistas decidiu resolver o mistério. Usando equipamento de sondagem de alta tecnologia, eles perfuraram um buraco de 120 metros no solo do vale de perfil baixo, que se encontra entre os ramos leste e oeste de Kefalônia. Se já houve uma separação na ilha, este teria sido o lugar. Nós perfuramos até o máximo da sonda de perfuração, cerca de 50 metros abaixo do mar, e não atingimos o leito rochoso em nenhum ponto. Isso é muito improvável. A explicação mais simples é dizer que, em algum momento, o mar passava por esse vale e podemos ver resíduos ainda hoje. Os resultados sugerem que o vale já esteve sob o mar. E isso indica que Kefalônia pode ter sido a Ítaca de Homero. A ilha que Ulisses viu finalmente no horizonte, 20 anos depois de partir para a Guerra de Troia. Ulisses nunca desistiu. Passou 20 anos tentando chegar em casa, mas ia conseguir de um jeito ou de outro. Depois de muita luta, Ulisses finalmente chegou. Era o momento com que ele sonhou por 20 anos. Mas não havia nenhum comitê de recepção. Em vez disso, eram feitos preparativos para definir seu sucessor. A não ser que ocorresse outro milagre, Ulisses perderia tudo pelo que lutou. Era o cenário para um final dramático. Mas isso pode ter realmente acontecido? E quando? Com as pistas encontradas na Odisseia, os astrônomos modernos determinaram a data que Homero tinha em mente. O retorno de Ulisses a Ítaca levou 20 anos, custou a vida de 600 homens e o naufrágio de 14 barcos. Por fim, depois de tudo isso, o herói chegou. Mas seria tarde para salvar a esposa e o reino. Quando Ulisses voltou para a sua ilha, o reino de Ítaca estava um caos completo. Tudo ali estava terrivelmente errado. Sua esposa estava cercada por 108 pretendentes e seu lar estava ameaçado. Ulisses percebeu que não podia entrar no palácio e retomar sua vida. Os pretendentes cobiçavam a rainha e o reino. Se descobrissem que Ulisses retornara, certamente tentariam matá-lo antes que pudesse subir ao trono. Mais uma vez, Ulisses precisava ser mais inteligente e superar os inimigos para sobreviver. Quando Ulisses chegou em Ítaca, ele não tinha uma comitiva e não chegou como se fosse um grande rei que retornava. Ele até mesmo se disfarçou como um velho mendigo. E fez isso provavelmente porque não tinha certeza de como seria recebido. Depois de muito sofrer, Penélope finalmente cedeu à pressão dos pretendentes e anunciou um concurso de arco e flecha para escolher seu marido.
Quem conseguisse montar o arco de Ulisses e atirar uma flecha entre 12 machados seria seu marido. Chegou o dia fatídico para Ítaca. Homero escreve que quando o teste estava para começar, o sol escureceu nos céus. Essa frase foi examinada durante séculos. Seria uma forma poética de criar suspense ou o registro de um acontecimento real? Até os gregos antigos pensavam que isso significasse que talvez Ulisses voltou para casa no dia de um eclipse total. Recentemente, os cientistas procuraram evidências astronômicas que revelassem a data exata a que Homero se referia. Eles examinaram melhor as referências na Odisseia, que poderiam indicar alguma coisa sobre acontecimentos astronômicos. Depois, correlacionaram esses eventos com as datas de eclipses. Então descobriram que tudo combinava em um desses eclipses, que aconteceu em 16 de abril de 1178 a.C. Assim, é possível, na minha opinião, que fosse esse o dia em que Ulisses voltou para Penélope. No mito, 20 anos de pressão sobre Penélope seriam definidos por um único evento. Um após o outro, os pretendentes falharam em armar o arco de Ulisses. Eles estavam quase desistindo, quando um mendigo em andrajos se apresentou. Então o mendigo apareceu querendo tentar. Bom, pelas regras, ele devia ter uma chance. A resposta deles foi de raiva e de zombaria. Mas o mendigo armou o arco sem hesitar e os risos emudeceram. Ele fez mira para o tiro. A flecha passou direto pelos 12 machados. A competição terminou, mas os pretendentes não cederiam sem luta. A batalha final terminou com a morte dos pretendentes e a vitória de Ulisses. Ele recuperou o trono. Mas precisava recuperar sua esposa. O rei tinha de superar mais um teste. Depois de Ulisses matar os pretendentes, ele e Penélope tiveram um momento muito íntimo e se sentaram um diante do outro, iluminados por uma fogueira. Penélope tinha um último teste. Depois de uma longa conversa, ela disse aos servos: "Quero que este homem fique confortável. Então tirem a minha cama dos meus aposentos e a coloquem na varanda para que este homem durma na minha cama." Nesse ponto, Ulisses percebeu que era mais um teste. Ele disse: "Penélope, eu sei que isso é um teste. Construí nossa cama ao redor de uma árvore, enraizada no chão. A cama não pode ser movida." Como ela nunca deixara alguém entrar no quarto, tinha certeza de que só Ulisses sabia que a cama era assim. A longa jornada de Ulisses, a Odisseia, chegou ao fim, mas a lenda permaneceu. Era comum que os guerreiros gregos tivessem em sua armadura a imagem de Ulisses. Ele era um símbolo de alguém que suportou a dor. O nome Ulisses, ou Odisseu, em grego, significa homem de dor. Ele sofreu como nós sofremos. Mas, além disso, Ulisses sempre persistiu. Essa capacidade de recomeçar é o que o torna um personagem que tocou tantas pessoas por tanto tempo.